Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Ruth, e vamos dar continuidade à nossa exposição neste livro. Ruth, capítulo 2, nessa noite. Mais uma vez, eu não vou ler o texto. É um texto longo, de 23 versículos, e ao passo que eu explicar o texto, eu lerei assim os textos, e nós vamos lendo passo a passo, bloco a bloco, dos versículos de 1 até o versículo de número 23. Queridos, em nosso último sermão, aprendemos sobre a manifestação da graça de Deus no fundo do poço, na vida de Noemi. Deus graciosamente usa Ruth, uma moabita, de fora do povo de Israel, para manifestar o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade pactual para com a vida de Noemi. Em resposta a isso, nós vimos de perto um coração extremamente amargurado, profundamente triste. Ela estava no fundo do poço, depois de ter perdido o marido, depois de ter enterrado os 2 filhos, ela era uma viúva, uma estrangeira em terra estranha, em Moabe. Em sua perspectiva, Noemi interpretou, ou acreditava, ou passou a acreditar, que todo o seu sofrimento vinha da mão pesada de Deus. Para ela, Deus estava punindo os seus pecados, estava trazendo sobre a sua vida horror. Noemi então tinha, ou passou a ter, uma visão distorcida do ser de Deus, em meio aos sofrimentos, em meio às lutas, em meio à sua tristeza e à amargura do seu coração. É exatamente isso que a leva de forma lógica a argumentar com Orfa e Ruth, as suas noras, para que elas voltem para casa quando ela decide retornar a Belém de Judá. A despeito do argumento, ou dos argumentos de Noemi, Ruth toma uma decisão, e a decisão dela é acompanhar a sua sogra. E aí nós vimos, ou nós conhecemos, uma das mais belas e profundas declarações de lealdade, de fidelidade, de amor, de comprometimento, de testemunho de fé que as Escrituras Sagradas nos trazem. Quando Noemi olha para sua sogra e diz: não, eu vou ficar com você, o teu Deus é o meu Deus, e eu só vou me apartar de ti quando eu morrer. São coisas belíssimas que nós podemos ler, quando ela diz: não insta para que eu te deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você, Noemi. Noemi. Essas foram provas concretas da bondade, do amor, da graça, da fidelidade de Deus para com a vida dessa mulher. A bondade de Deus a perseguia. Outro sinal da graça de Deus foi quando ambas, Noemi e Ruth, chegaram a Belém. Elas chegaram bem no momento da colheita da cevada. E é bem aqui que começa a nossa exposição de hoje, quando Noemi encontra um abrigo contra a tempestade. Um abrigo contra a tempestade. Antes que nós entremos no texto, eu gostaria de mais uma vez orar com os irmãos. Oremos. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos, te pedimos que o Senhor Deus nos oriente, cative as nossas mentes e corações diante do Senhor e fale com cada um de nós, a começar de mim, nessa noite, através da Tua palavra. Esta é a oração que eu a faço no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos um texto longo e complexo, cheio de diálogos e partes diferentes.
Eu trouxe então uma pequena e singela divisão para que nós possamos compreender bem o texto. A primeira parte dele está dos versos de 1 a 7, onde nós aprenderemos a respeito da providência divina. A providência divina, a forma como Deus conduziu todas as coisas neste exato momento da vida de Ruth e Noemi. Os versículos de 8 a 18 nos ensinarão ou nos apresentarão um instrumento da bondade, da graça e da fidelidade pactual de Deus. Os últimos versículos, os versículos de 19 até o versículo 23, nos mostrarão de forma estrondosa a amargura de Noemi sendo desfeita. Vejamos então o primeiro bloco da história que se segue no livro de Ruth. Capítulo 2, versículo 1 diz: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitiu fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Os 3 primeiros versículos já nos ensinam muitas coisas. O primeiro passo, no verso 1, nos mostra uma nova tomada de decisão, não de Noemi, mas de Ruth. Ela diz: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Queridos, o seu comprometimento, o comprometimento de Ruth, era mais do que simplesmente palavras, e ela expressa mais uma vez, de forma bem concreta, o seu compromisso com a sua sogra, com Noemi. Ela está preocupada em trazer o sustento para casa em Belém de Judá. Eis aqui algo que é interessante que nós saibamos. Havia na lei de Moisés, na lei civil de Moisés, um tratamento particular para ajudar os pobres. Os fazendeiros permitiam que os pobres estivessem nas extremidades da sua fazenda, ao passo que os seus servos colhiam ali as colheitas, as espigas, a cevada. Eles poderiam também pegar das sobras daquelas espigas que caíam e eles não conseguiam catar. É assim que Noemi, ancorada nessa lei de Moisés, se aproxima de um campo para buscar, para ir atrás do sustento, para o sustento da vida. No entanto, queridos, apanhar espigas no campo era algo árduo e também perigoso. Perigoso para qualquer pessoa ou para qualquer mulher israelita. Mas Ruth era uma moabita, uma estrangeira, trabalhando sozinha. Assim, quando Ruth tomou uma decisão de ir ao campo, ela põe em risco não simplesmente a sua vida, mas a sua vida em nome ou em lugar de Noemi. O que nós estamos aprendendo é que Ruth está dando um passo de fé, crendo que Deus proverá o sustento para a vida. Eis aqui algo que já nós podemos aprender nos primeiros versículos deste trecho do capítulo 2. Ter fé, queridos, não significa ficar sentado esperando que a bênção caia do céu. Ter fé nos leva a agir e a fazer coisas. Somos chamados a fazer o que está no nosso alcance. E enquanto fazemos, confiamos em Deus, que Ele há de prover para nós o sustento. Daí você pode perguntar: e onde está Noemi aqui na situação? Por que que ela não foi ao campo juntamente com Ruth a apanhar as espigas? E aí existem algumas respostas, algumas imprecisas, ou que nós não podemos comprovar baseados no texto. A primeira delas é que Noemi talvez já estava
na casa dos 50 e os seus anos de vida já não permitiam fazer algo tão duro e árduo que era colher, participar da colheita. Mas, para Ian Duguid, um comentarista, um estudioso do livro de Ruth, um dos livros que tenho pesquisado a respeito do texto, diz ou crê, possivelmente, que aquilo que impediu Noemi de ir ao campo com Ruth, talvez ainda fosse parte da sua amargura e da sua tristeza. Ele não tem como provar isso no texto, mas possivelmente nós somos inclinados a acreditar nisso, dado a resposta desinteressada de Noemi, quando ela diz: vá, minha filha. Não há nenhum esboço ou nenhuma reação mais calorosa. Elas estavam precisando disso para o sustento da vida. O mesmo autor, em seu livro, nos fala, e agora eu gostaria de citar literalmente aquilo que ele nos fala, abre aspas: tenha sido ou não o desespero o responsável pela falta de ação de Noemi, com certeza ele o é, no que diz respeito a nós. Quando paramos de acreditar na bondade de Deus e nos entregamos à dúvida e à preocupação, facilmente afundamos numa inatividade desesperadora. E a chave para quebrar esse ciclo é nos apegarmos com toda a força ao compromisso pactual de Deus em nos fazer o bem. Se pudermos pelo menos uma vez olhar para a cruz, se compreendermos a altura, a profundidade do amor de Deus por nós em Jesus, então não poderemos duvidar do desejo dele em nos dar todas as coisas necessárias para a vida e para a piedade. Se sentirmos que em Cristo o favor do Pai sorri para nós, apesar da nossa história de pecado e falhas, então seremos encorajados a nos erguer novamente em fé. Fecha aspas. O versículo 3, então, nos fornece a seguinte informação. Ela, Ruth, se foi. Chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Então perceba algo curioso no texto. O texto diz literalmente: por casualidade, Ruth entrou no campo que pertencia a Boaz. Talvez nós sejamos tentados a dizer: sortuda? Mas aqui o autor, narrador, insere uma segunda perspectiva. E a perspectiva é aquela que é vivida pelos participantes da história. Humanamente, o fato dela ser conduzida a um outro campo e cair no campo de Boaz faz parte do acaso da vida. Mas, queridos, não há acaso aqui. A divina providência está conduzindo todas as coisas para que o plano de Deus seja manifesto. Foram as mãos invisíveis da providência divina que conduziram Boaz para que ele parasse no seu campo para olhar como estava o trabalho dos seus servos. Os versículos de 4 a 7 nos falam isso. Ouçamos. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois, Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Queridos, o texto nos fala que Boaz era um homem de Deus honrado pelos seus servos. Um homem que olhava para o seu trabalho da perspectiva de Deus, ou da perspectiva divina,
E ele olha para os seus servos e diz: que o Senhor esteja com vocês. E os seus servos respondem: que o Senhor o abençoe. No entanto, Boaz nota algo diferente nos seus campos. De quem é essa moça, ou a quem ela pertence? Ele não pergunta o nome da moça, mas ele pergunta a quem ela pertence. Diz o seu servo: essa é a tal moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Abramos um parêntese aqui para pensar a respeito especificamente deste ponto, este momento do texto. Boaz facilmente detecta ou distingue que aquela moça não pertence à sociedade ou àquele povo, o povo de Judá, os judeus. É muito interessante porque ao passo que eu estudava esse texto, eu me identificava com muitas partes. O Senhor nos deu a bênção de viver um tempo nos Estados Unidos da América. E era interessante que todas aquelas pessoas que eu conhecia no tempo que eu vivi lá, elas me faziam perguntas introdutórias, e uma das perguntas era: você é de onde? Alguns deles perguntavam: você é indiano? Não sei se eu pareço com um indiano. Ou você é um latino? Está mais para latino do que indiano, talvez. Mas é muito fácil distinguir isso. Lá na América do Norte, apesar da miscigenação, existe, de uma forma geral, aqueles brancos galegos dos olhos claros, assim do tipo do reverendo Sérgio, ou aqueles negros, pretos. Então há uma distinção bem clara, assim. Então aqueles que estão no meio vêm de outro lugar. É muito fácil olhar para a gente, e principalmente quando eu abri a boca e eles percebiam o meu sotaque de um cearense falando inglês. Don't you hide, don't you rain, né? Boaz foi na mosca. Ele olhou para aquela mulher e ele já sabia de onde ela tinha vindo. Ele já havia ouvido falar de Ruth. Ele sabia que ela havia abandonado tudo para servir a Noemi e o Deus de Noemi. E mesmo sendo ela uma estrangeira e moabita, ele a trata com distinção e generosidade, como veremos dos versos 8 a 18. Inicialmente, então, nós percebemos aqui o texto nos dando ou falando a respeito de um instrumento da graça e da bondade de Deus, materializada na pessoa de Boaz. O texto diz: então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos meus servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Boaz, pulando do verso 9 para o verso 11, Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe, a terra onde você nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Refúgio. Queridos, temos aqui um quadro maravilhoso da providência, da bondade, da graça pactual de Deus. E Boaz é esse instrumento. Pela primeira vez, Ruth é tratada como parte da família da aliança. Não se esqueça, ela era uma estrangeira no meio do povo de Israel. Mas agora, ela é tratada como parte, ela é incluída na família. Vamos dar um pouco
nos deter um pouco a todas as marcas da provisão, da bondade e da graça de Deus na vida de Ruth. O que nós temos aqui, queridos, nesses versos de 8 a 18, são pelo menos 10 marcas da providência, da graça, da fidelidade pactual de Deus. Marca número 1, Boaz a chama de minha filha. Minha filha. Marca de número 2, Boaz intencionalmente permite que ela cate as espigas no seu campo. Marca de número 3, Boaz provê para ela companhia. Ele diz, fique aqui com as minhas servas. Marca de número 4, Boaz provê proteção a Ruth. Ele diz, eu dei ordem aos meus servos para que não toquem em você. Marca de número 5, Boaz demonstra cuidado meticuloso por Ruth. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba água, a água que os meus servos trouxeram. Marca de número 6, Boaz reconhece a bondade, o amor, o comprometimento e a fidelidade de Ruth por Noemi. Quando ele diz, sei que você deixou pai, mãe, a sua terra onde você nasceu e veio para o povo que antes disso você não conhecia. Marca de número 7, Boaz ora. Ele ora por ela, rogando as bênçãos e a retribuição divina. A sua oração, o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas você veio se refugiar. Marca de número 8, Boaz intencionalmente chama Ruth para ter comunhão com ele e com seus servos. Veja o que o texto diz, venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ele gastou tempo e se importou em construir um relacionamento intencional com ela. Quando ele diz, molhe do teu pão no vinho, isso significa tenha comunhão, esteja perto. Marca de número 9, Boaz proveu alimento em abundância a Ruth e por tabela para Noemi. O texto diz, ele deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. E foi quase 20 litros de cevada. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado. Noemi comeu até ficar satisfeita. Marca de número 10. Boaz foi tremendamente generoso com Ruth, além das prescrições da lei. Por lei, ele poderia permitir que ela pegasse as sobras das extremidades do seu campo. Mas o texto nos fala que propositalmente ele foi aos seus servos e disse, deixe que as espigas caiam, para que ela apanhe as espigas, os feixes que estão no meio do campo. Os pobres não poderiam avançar no campo, eles poderiam ficar ao redor do campo para pegar as sobras da colheita. 10 marcas da graça, da bondade, da providência de Deus. Você consegue imaginar o impacto de tudo isso na vida de Noemi? Os versos 10 e 13 nos falam isso. Vejamos. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz, por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Verso 13. Então Ruth disse, meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Como eu lhes disse, queridos, ao passo que eu estudava o texto, eu me lembrava de algumas coisas que Deus nos fez na nossa vida, na minha vida, na vida da Paula, da Ana, que era bem pequena, no nosso tempo lá nos Estados Unidos. E um versículo
eu me identifico particularmente quando ela diz: porque o Senhor está me favorecendo, se importa comigo, se eu sou uma estrangeira. Querido, ser um estrangeiro numa terra estranha é uma experiência sui generis, única. O início da jornada, ela é muito desgastante, muito difícil. A sensação é que você não pertence àquele local, porque de fato você não pertence. O processo é longo na direção de conhecer a cultura, conhecer a língua. Tudo isso é muito doloroso e muito difícil. Mas como Ruth, nós nos sentimos acolhidos, amados. Nós provamos várias vezes da provisão miraculosa de Deus no meio da igreja que Ele nos colocou. Nada, absolutamente nada nos faltou. E nós vivíamos de ofertas, Nós fomos amados, acolhidos, e coisas assim, extremamente meticulosas, de cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Mas uma coisa me tocou muito, e eu tenho como um cuidado especial, um carinho especial de Deus. O primeiro Natal em Filadélfia. Nós estávamos longe da nossa família. E Natal é um momento em que a gente sente falta de estar juntos, em família. Estávamos nós num Natal extremamente frio, gelado. Só eu, Ana e Paulo. E aí um dos meus professores, ele e a esposa dele, nos convida para passar o dia de Natal com eles. E nós fomos à casa deles, nós ceiamos ali com eles, no dia de Natal, dia 25 de dezembro de 2012. Eles pegaram alguns presentes de debaixo da árvore de Natal, deram para nós. E uma coisa que a esposa dele, juntamente com ele, me disse e que jamais eu vou esquecer. Ela disse: olha, vocês estão a milhares de quilômetros da família de vocês. Mas nós somos parte da sua família. E nós queremos abraçá-los nesta noite. Como um representante, como expressando o amor que nós temos por vocês. Que coisa singela, simples, mas tão marcante. Deus, em sua providência, em sua fidelidade, em sua bondade, expressa este amor de diversas formas. Eu entendo um pouco o que Ruth provou diante de toda aquela manifestação da bondade, do amor, da graça e da fidelidade de Deus. Queridos, o resultado da graça de Deus derramada abundantemente sobre a vida de Ruth é que esta graça abundante atinge a vida de Noemi em cheio. A profunda amargura de Noemi começa a ser desfeita, começa a desmoronar. E isto é visto nos versos de 19 a 23, que diz: então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado. E acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos e nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo, poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando
com a sua sogra. Queridos, a evidência prática da bondade de Deus para com ela faz com que a atitude de Noemi comece a mudar. As masmorras de sua amargura, as muralhas de sua tristeza estão desmoronando diante da graça, da fidelidade, da lealdade, do amor de Deus por Noemi e por Ruth. Ela começou a acreditar: o Senhor não está contra mim. De fato, Ele não está contra mim. E pela primeira vez, Noemi está tratando Ruth com amor, com cuidado, com delicadeza, coisa que nós não vimos no primeiro capítulo. As bênçãos que o Senhor estava derramando em Ruth tinham uma direção e um alvo: Noemi. O verso 20 diz: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso. E a palavra bondoso aqui no texto é muito importante para nós. Ela vem do termo em hebraico hesed. E hesed é uma das palavras mais importantes que aparecem no Antigo Testamento. Ela aparece mais de 250 vezes. Hesed significa a profunda bondade de Deus, expressa em seu comprometimento pactual, em sua lealdade absoluta, que obriga a Deus a trazer à tona todas as bênçãos que Ele mesmo prometeu. Isso é Hesed. Ele é o Deus de uma bondade amorosa. Quando Deus se revela a Moisés, Ele diz que Ele era um Deus cheio de Hesed, de bondade. Mas Noemi vai à frente, no verso 20, parte B, e diz: e Noemi acrescentou: esse homem é o nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Eis aqui Noemi mencionando uma lei de Israel, a lei do parente resgatador. E essa lei falava de que este parente deveria comprar os seus que haviam se tornado escravos por causa de dívidas. Ou seja, o parente ia até lá, comprava, pagava a dívida e resgatava os seus familiares, porque eles haviam se tornado escravos por causa de dívidas. E a outra coisa, que o parente resgatador deveria casar com a viúva do seu irmão, para dar ao seu irmão uma descendência. Isso está em Levítico capítulo 25 e Deuteronômio capítulo 25. No entanto, querido, esses precedentes legais pareciam não se aplicar diretamente ao caso de Ruth e Noemi. Boaz tinha brechas na lei que poderia fazer com que ele escapasse de uma responsabilidade de ser um parente resgatador. No entanto, a bondade no coração de Boaz é transbordante. E tudo o que ele faz, ele o faz porque ele está sendo conduzido por Deus a ser um instrumento da sua graça e da sua bondade, da sua fidelidade pactual. Noemi respondeu, verso 22, é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha, noutro campo poderiam maltratar você. Eis aqui Noemi aconselhando Ruth para que ela ficasse ou permanecesse nos campos de Boaz. Mas não é óbvio que Ruth escolheria ficar num campo de Boaz depois de ser tão grandiosamente abençoada. Parece estranho este conselho de Noemi a Ruth. Mas percebam só o que está por trás disso. Esse foi exatamente o problema que aconteceu com Noemi e Elimeleque anos atrás. Quando eles decidiram abandonar a terra prometida, a terra que Deus tinha dado a eles, ao povo de Israel, e seguir rumo aos campos de Moabe. Noemi estava dizendo, não saia para outros campos, ouça a minha voz.
decida ficar nos campos de Boaz. Queridos, quantas coisas nós já aprendemos e podemos aprender com esse texto, com o capítulo 2 de Ruth. Vamos a 3 delas. E a primeira é a fidelidade pactual de Deus, o seu recede. Lembrando aos irmãos o Salmo 23, verso 6, parte A: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Somos impactados com tão grandiosa bondade, graça e bondade de Deus sobre a vida de Ruth e Noemi. Eis a primeira coisa. Mas talvez você esteja aqui nessa noite e o seu coração esteja petrificado de amargura. Algo lhe aconteceu na sua história, decepção, frustração, um pecado que você cometeu no passado, uma calúnia levantada contra você, uma humilhação, e a lista pode se alongar. E a sua pergunta é: como eu posso saber que a amargura é um problema na minha vida? Como eu posso saber que a amargura é um problema na minha vida? Aí vai 3 perguntas para te ajudar. Você costuma abrir a boca constantemente para se queixar de pessoas e situações em que você se achou injustiçado? Você costuma abrir a boca para falar mal de pessoas e situações que te atingiram e que você se achou injustiçado? Segunda pergunta: você tem sentimentos ruins ao lembrar destes episódios? Pergunta de número 3: você visita constantemente estes episódios em seus pensamentos? Se a resposta é sim, a amargura é um problema em sua vida. Mas eu quero te dizer que, baseado no texto, há esperança no Evangelho para você, para todos nós. Queridos, sinceramente, eu nunca vi amargura tamanha como a amargura de Noemi. Se vocês recordam do capítulo 1, mesmo depois de diversas declarações, aquela mulher está com o coração gelado, petrificado. Mas nada resiste à bondade, à graça e à fidelidade pactual de Deus. Nada, absolutamente nada. Há esperança para você que está aqui nessa noite e talvez sofra ou tenha um problema de amargura no seu coração, ou até mesmo aqueles que nos acompanham de suas casas, ou aqueles que nos ouvirão posteriormente em nossas redes. Em segundo lugar, a imagem distorcida do ser de Deus na mente e no coração de Noemi começa a ser modificada. Em meio à sua amargura, ela olhava para Deus como um pai punitivo, como um juiz cruel. Mas o texto nos ensina é que a sua bondade a perseguiu. Querido, a Bíblia nos mostra a história da paciência de Deus para com seus filhos rebeldes. Essa é a história da redenção. Deus vindo ao encontro de pecadores rebeldes. A Bíblia também nos mostra um pai que permanece de braços abertos, de coração aberto, esperando o filho pródigo se arrepender dos seus pecados e voltar para casa. Boaz era simplesmente uma sombra e um instrumento danificado que apontava para um Redentor, a saber, Jesus Cristo. Toda essa fidelidade pactual, toda essa bondade, toda esta graça nos é possível por causa da obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Nenhum de nós aqui nesta noite pode dizer que não é alvo
ou que não tem sido alvo da bondade, da graça e da fidelidade pactual de Deus, mesmo em meio às provações. Noemi, então, neste momento, está buscando ou se abrigando contra a tempestade, sob esta graça, bondade e fidelidade. Por fim, como está o seu coração para demonstrar a bondade, o amor, a provisão e a graça de Deus àqueles que tanto precisam? Queridos, estamos num caminho em que, creio, nos colocará diante de muitas belas e desafiadoras experiências. Nosso pastor, reverendo Sérgio, é um homem que ama missões, evangelização, ele transpira isso. Plantação de igreja, alcançar o perdido. E é essa a direção que nós queremos ir. Uma igreja que se preocupa com o perdido e que prega o evangelho, que ama o perdido. E quando a igreja tem essa característica missionária, evangelística, de discipulado, Deus enviará os convertidos. Precisamos então preparar os nossos corações para recebê-los, para alcançá-los, para sermos instrumentos da graça, do amor, da bondade de Deus a essas pessoas que tanto precisam. Vivemos numa cidade cosmopolita, cheia de estrangeiros. E se nós avançarmos em termos de sermos esta igreja missionária, talvez alguns estrangeiros entrem pelas nossas portas. Talvez famílias venezuelanas, bolivianos, africanos. E nós temos que estar preparados para recebê-los, abraçá-los e amá-los. E sermos instrumentos da bondade e da graça de Deus na vida destes. Como está o seu coração? Se preparando para aquilo que Deus está fazendo e há de fazer no nosso meio? O livro de Ruth é também um desafio missionário, para que nós olhemos para fora e vejamos aquilo que Deus há de fazer, usando a vida de cada um de nós aqui, em nossa comunidade, em nossa igreja. A amargura e a tristeza de Noemi colapsou diante da poderosa, bela e maravilhosa graça e bondade de Deus. Que Deus nos abençoe pela proclamação do Evangelho no texto de Ruth, capítulo 2. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!